Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui, né? Reagir. Mais um vídeo aqui sobre o nosso Mengão malvadão. Mauro César Pereira debateu com o Isante, né? Os críticos do Flamengo aí, sobre a vitória do Flamengo por 4-1 em cima da Portuguesa e o que ele achou disso. Vambora aqui reagir. É isso aí, créditos ao canal UOL Sport, né? Vou deixar o link aqui na descrição como créditos para o canal UOL Sport. É isso aí, tamo junto, vambora. O que o Mauro César Pereira... Tô curioso agora. O que o Mauro César Pereira disse sobre a vitória do Flamengo para os antes aqui, né? É isso aí, tamo junto e deixa o like. O like para ajudar o canal, tamo junto. Testes do Vitor Pereira aprovados? Claro que é a Portuguesa, não é um time forte, mas 4-1, sem grande esforço, e começa a era Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira já tinha conhecido a Portuguesa no ano passado, né? Jogaram pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi lá em Londrina, com a torcida do Corinthians, não ganhou, só foi vencer em Itaquera para se classificar, né? Para avançar. Curiosamente, já tinha enfrentado esse adversário, que não é muito comum, né? O Corinthians contra times pequenos do Rio de Janeiro, caso da Portuguesa. O adversário, obviamente, é fraco. O interessante foram alguns comportamentos em campo, né, dos jogadores, né, e a forma de jogar, sistema tático, ele mudou durante o jogo, já o sistema mesmo de jogo que o Flamengo começou era diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival Júnior. Ele fez mexidas durante a partida, colocou, por exemplo, o Vidal jogando mais à frente, mais como um meia, o que foi curioso. O time começou no 4-4-2, não tinha mais o losango, então tinha o Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda, Gerson e Thiago como os dois volantes ali, né? O Gerson ficando até mais preso do que o Thiago Maia muitas vezes para fazer saída de bola. Usou o Varela no primeiro tempo, no segundo entrou o Mateuzinho. Ele tem agora dois laterais direitos de estilos distintos, um mais marcador, o outro que busca mais a linha de fundo, como na jogada do quarto gol. Mas o que animou o torcedor foi ver sinais de um trabalho em andamento recém-iniciado, né? A diferença era clara do comportamento do time com o outro treinador, no caso do Dorival Júnior. Acho que isso que foi, não pelo resultado, pelo adversário. Campeonato Carioca, mais do que nunca, ainda mais para o Flamengo com as competições que tem agora já no começo de 2023, uma pré-temporada, nada além disso, não tem menor relevância. Tivesse também jogado mal, teria menor relevância, porque seria só o primeiro jogo. Como tem que acelerar o processo, né, de construção ou de aprimoramento do time, devido às competições que tem pela frente, dia 28 Palmeiras, Supercopa, e depois o Mundial a partir do dia 7 de fevereiro, contra o adversário ainda não definido. Claro que isso animou a torcida, né? 52 mil pessoas no Maracanã, domingo de um calor insuportável, né? No Rio de Janeiro, sensação térmica de 54 graus em alguns momentos em algumas regiões da cidade. Então, acho que o que animou mais foi isso mesmo, foi o comportamento do time, a forma como os jogadores se apresentaram, num coletivo diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival. Agora, são mais jogos pela frente. Ele falou na coletiva que vai continuar escalando nesses jogos a chamada força máxima de momento, né? No caso, os jogadores que ele tiver à disposição. Ontem ele não tinha alguns atletas à sua disposição para preparar o tipo dia 28. Então isso foi interessante de ver. Foram experiências interessantes, eu diria. Alguns torcedores não entenderam o porquê das substituições, aí também é difícil, né? O torcedor tem que ter um mínimo de esforço para entender o óbvio. O cara tá mudando o time porque os jogadores estão voltando de férias, não tem ritmo de jogo, um jogo fácil, o adversário não oferece grande resistência, você tem que rodar para ver todo mundo em campo, para ver como os caras se comportam. E à medida que ele foi mudando o time, foi mudando também taticamente a equipe, né? No segundo tempo ele tinha Cebolinha e Marinho abertos, depois entrou o Pulga, que passou a fazer essa função ali do homem do meio campo que veio buscar a bola perto dos zagueiros. Teve um momento do jogo que ele colocou o Thiago Maia fazendo a saída pela direita, um pouco antes do Pulga entrar em campo. O Fabrício Bruno era o zagueiro mais centralizado, e o Davi Luiz pela esquerda. Esses três faziam a saída de bola com os laterais bem avançados, o Ayrton Lucas e o Mateuzinho. Então, várias mudanças aconteceram durante o jogo. A forma como o time se comportava taticamente, né? E isso acho que foi um ponto interessante. E também isso a gente pôde observar justamente porque ele fez as alterações que eram mais do que óbvias, necessárias. Ele tem que ver esses caras em campo ao máximo para ver como ele pode contar com cada um em diferentes situações, diferentes cenários, para montar a equipe, mudar a equipe, a forma de jogar até durante os jogos. Acho que basicamente foi isso, mas sempre entendendo como um jogo de pré-temporada, com a presença de um público muito grande para um jogo de pré-temporada, mas é isso. Campeonato Carioca, nada além disso. O Arnaldo,
o Flamengo lá, enfim, com o Vitor Pereira agora, já tinha ganhado na estreia do Audax com o time C, aí agora vence 4-1 sem grandes problemas. Pinta de que vai ser de novo o Flamengo contra todos, é o que tem sobrado, porque o Flu foi com os titulares, venceu também, mas o Flamengo, vamos dizer que foi mais brilhante. Foi, mas acho que tem algumas circunstâncias aí, né? O jogo Maracanã, 50 mil pessoas, como disse o Mauro, mais gente. O Fluminense nem jogou no Maracanã ainda. O jogo foi em Volta Redonda. Eu acho que são já eram, né? Antes de começar o campeonato, por motivos diferentes, continuarão sendo os principais favoritos ao título, com essa ressalva muito importante que o Mauro falou, que o Flamengo está em várias frentes mais importantes nesse início de pré-temporada, nesse início de temporada, e o Fluminense não. O Fluminense só tem o estadual nesses primeiros meses. Então a tendência é que o Fluminense repita a escalação, e o Diniz foi o único do técnico dos grandes que colocou o titular na estreia, pela característica do Diniz de aperfeiçoar a equipe, colocando aos poucos reforços, e o Flamengo, pela necessidade de ter um time já competitivo no dia 28 contra o Palmeiras, acelere um pouco esse processo de colocação dos titulares em campo. O próximo jogo do Flamengo é em Cariacica, né? É diferente. Não sei se o Vitor Pereira vai com todo mundo. Lembrando que nesse primeiro jogo do Maracanã, parecia nada, mas a zaga toda era um pouco diferente do que vinha sendo, né? Não tinha Rodinei, tinha Varela. Não tinha Léo Pereira, que sentiu, tinha Fabrício. Não tinha Felipe Luiz, que foi preservado, tinha Ayrton Lucas. Além do sistema, tinha reestreia do Gerson e o sistema tático novo que o Mauro falou. Então tinha coisa nova no Flamengo, sim. Fluminense não. Fluminense exatamente o mesmo desenho, a mesma estrutura, os reforços que o Diniz solicitou, quase todos começaram de fora, na reserva, foram entrando aos poucos. Em princípio, o Diniz não muda o time base da temporada. Então são estratégias diferentes, times diferentes, elencos com potenciais diferentes, mas os dois favoritos ao título. Até porque Vasco e Botafogo das SAFs, o Vasco está nos Estados Unidos, o Botafogo revezando o time. Eu entendo que nessa briga na fase de classificação do Estadual do Rio, turno único, como o Flamengo vai ter 1000 frentes, vai viajar, daqui a pouco não sei o que lá, o Fluminense tem boas chances de terminar em primeiro lugar na fase de classificação. Acho que esse é o objetivo do Diniz. Insisto aqui, Tironi, para o Diniz o título estadual é importante, sim, muito, mais que para qualquer técnico que está começando o seu trabalho. Mais que para o Vitor Pereira, mais que para o Luiz Castro, mais que para o Barbieri, que também não ganhou título, mas para o Diniz é muito importante, e acho que o Fluminense não vai tirar o pé, não. E acho que essa competição também tem uma coisa particular, que é o Flamengo não ter nenhum adversário que o teste de verdade até o Palmeiras. Porque os clássicos do Flamengo foram colocados todos nas 3 últimas rodadas dessa fase de classificação, né? O Flamengo faz o Fla-Flu, joga contra o Botafogo, joga contra o Vasco, nas 3 últimas rodadas, quando tiver voltado do Mundial. Então, o Vitor Pereira vai ter que sentir contra os pequenos se o time que ele tem idealizado, por exemplo, essa formação muito técnica da estreia, vai servir para encarar o Palmeiras e depois, por consequência, o Mundial de Clubes. Meu Deus! Por isso que o Mauro fala tanto em pré-temporada. Para o Flamengo é mesmo. Nem adversário que possa testar essa formação, de fato, o Flamengo terá até o dia 28 contra o Palmeiras em Brasília. Ô Vitão, obrigado mais uma vez, hein, por estar com a gente aqui. Você não era exatamente um fã do trabalho do Vitor, não foi um fã do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Mas eu queria saber o que te pareceu essa estreia, vamos dizer assim, com o time titular contra a Portuguesa, e também Vasco e Botafogo, né? Vasco com os reservas, Botafogo também com os reservas. Aliás, outro detalhe, além do calorão que estava no Rio de Janeiro, o que eu vi de vascaíno, eu achei muito impressionante, assim. Muito, muito, muito impressionante. Ela tem uma característica do Rio, né? As pessoas usam mais camisas de clubes, dos seus clubes, do que em São Paulo. Muito mais, muito mais.
E eu vi muito vascaíno. Eu achei, até eu falei, pô, mas o Vasco tá na copinha, tá, o cara tá, o time principal tá lá fora. Viu muito. Tal, mas eu vi muito vascaíno. Mas queria que você falasse dessa estreia do Vitor Pereira e do Botafogo e do Vasco ainda com os reservas, enfim. Bom, como eu tô no lugar do Juca, vou fazer aquele bordão dele, bom dia, boa tarde, boa noite, e pedindo para todo mundo que achou o jogo do Corinthians horroroso, dar joinha, que a gente vai bater recorde. Se todo mundo que achou o jogo horroroso, dar joinha, a gente vai ter 1 milhão de likes. Em relação ao trabalho do Vitor Pereira, né, eu sempre achei que o trabalho dele no Corinthians foi muito ruim, mas eu não acho que ele seja um técnico muito ruim, né? Então ele pode, sei lá, no Flamengo, repetir um trabalho que ele fez no Porto, por exemplo. Não acho que ele seja um técnico ruim, eu acho que ele fez um trabalho péssimo no Corinthians, eu acho que o final do trabalho dele, a briga que teve ali, a discussão, foi bom para todo mundo, né? Porque o Corinthians não tem que explicar o péssimo ano, não tem que explicar os erros, ele chega no Flamengo já com rejeição do clube anterior, então para a torcida atual é bom, porque ele sai brigar, e não ficou ruim para ninguém, assim, porque não tem que falar do trabalho, falou só da picuinha. Mas primeiro que é difícil eu pensar no Flamengo e no Vasco, depois que eu vi o Mauro falar 54 graus de sensação térmica, minha cabeça fundiu aqui, só de ouvir essa sensação. Rapaz, eu senti esse negócio, aí, viu? Depois daquela frase, eu fiquei olhando o Arnaldo falar com o ventilador rodando ali na cabeça dele, pensando nos 54 graus, e comecei a passar mal. Mas o que eu achei bem legal do Flamengo, mais do que eu vi os melhores momentos do Flamengo, porque na mesma hora eu estava acompanhando, acabou o Corinthians, fui ver o jogo de São Paulo para escrever aqui para o UOL, então eu vi os melhores momentos, não vi o jogo na hora. Mas eu achei muito legal, para achar alguma coisa legal desse início de ano no Campeonato Brasileiro, foi o público. Paulista. Do Morumbi. Carioca. O público do Morumbi, o público do Maracanã, 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, para ver um jogo contra a Portuguesa Santista. O que mostra para mim uma tese que eu tenho faz tempo, né? O torcedor tem que ver o time dele. Tanto faz quem é o adversário, o campeonato, o torcedor tem que gostar de ver o time inteiro jogar. E para o Flamengo tem muita importância pelo que o Mauro frisou, né? O Flamengo é o time que tem mais pressa em se arrumar, porque tem o Palmeiras e tem o Mundial. Eu acho que o Flamengo é disparado o melhor elenco do país, e o Palmeiras é disparado o segundo. Assim, acho que não tem muita discussão em relação a isso. Agora, primeiro jogo, 200 mil graus, ainda assim teve gol, do bonito gol do Pedro, o time jogou bem. E pela escalação que ele fez, né, pode ter sido por motivos de contusão, início de temporada e tal, mas tentando pensar no que ele fez no Corinthians com o Fábio Santos, ele demorou para colocar, porque não teve jeito. Eu acho que o Ayrton Lucas, por ser mais jovem, por ser mais rápido e por chegar mais ao fundo, tem até chance de ser titular neste Flamengo. No lugar do Varela já fica mais, né, é um lateral que não sobe tanto. Então, assim, obviamente Felipe Luiz no auge é mais jogador, mas eu acho que a tendência até é essa, né? E o Fabrício também é um jogador que é mais rápido, só para quando quiser jogar marcando mais alto. Eu não sei se esse time que por acaso jogou ontem não acabe virando. Em relação ao Botafogo e ao Vasco... Então é isso aí, nação. Mais um react aí, né? Sobre Mauro César dando aula na sua análise. Teve a análise também dos outros comentaristas, Vitor Guedes e Arnaldo Ribeiro, né? Teve um dia, alguns vídeos atrás aí que eu postei, né? Ele debatendo com Mauro César Pereira. E aquilo, eu peço desculpa aqui rapidinho, já peço desculpa para vocês em relação ao meu áudio. Eu acho que o meu áudio está ruim, então já peço desculpa aí. Outra coisa, com o Mauro César, eu faço as minhas palavras do Mauro César, né? O que o Flamengo fez ontem, o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Óbvio, 54 graus, maluco, eu sofri ontem, meu filho. Pelo menos aqui na minha cidade, de temperatura, deu 37,5. E a sensação térmica aqui chegou em 48. Em alguns pontos do Rio deu 54, né? Mas aqui deu 48 de sensação térmica. O bagulho é doido, meu filho. E voltando a falar sobre o Flamengo, o que o Flamengo fez, tanto dentro de campo e fora de campo, é uma coisa incrível, né? Não é de hoje que a torcida do Flamengo, malvadona, a nossa torcida dá show, né? Todo jogo a torcida dá show. E a gente sentiu muito quando a torcida não pôde ir por causa do Covid, né? Na época, né? Outra coisa, para falar aqui, para terminar, para não enrolar muito a vocês aí, o Flamengo venceu por 4-1, jogou super bem. Para mim, o destaque
dessa partida foi o Pedrovski e o Everton Ribeiro. O conjunto todo, né? O Gabigol também jogou bem pra caramba. E o Vitor Pereira ficou apaixonado pela torcida do Flamengo, né? Durante a sua entrevista coletiva, ele falou alguma coisa que eu acho que eu não tô lembrando direito. Ele disse mais ou menos assim: é incrível a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, uma temperatura de quase 50 graus, bateu 50 graus, né? Com uma sensação térmica de quase 50 graus, e a torcida aqui enche o estádio, mais de 50 mil pessoas podendo ir para a praia, né? Então ele quis dizer o quê? Que a torcida preferiu ir para o Maracanã do que ir para a praia, né? Óbvio que muitas pessoas saíram da praia e foram para ali, né? Mas estava muito calor, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho. E hoje já tá fazendo 32. Tamo junto, Laçou. E desculpa o áudio aí. Valeu.